meus irmãos, graça e paz, a paz do Senhor, Shalom! Como que vocês estão? Espero que esse vídeo os encontre muito bem. Nós estamos dando continuidade ao nosso estudo Fundamentos da Fé Cristã, um curso que visa a formação e o aperfeiçoamento dos obreiros da nossa igreja. E na aula passada, que nós tivemos o nosso encontro presencial, nós estudamos ali sobre nos atentamos mais, no primeiro momento, sobre o versículo que se encontra na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2, versículo de número 15, que diz: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Nós nos atentamos, nós nos apercebemos do que significaria essa ideia de se procurar se apresentar a Deus. E nós vimos a etimologia do verbo procurar, ali o spoudason no grego, como vocês já estão vendo, escrito aí embaixo, que significa o quê? Você ser diligente, você ser aquela pessoa aplicada, zelosa, cuidadosa com as coisas de Deus. Então, nós devemos ter a ideia do quê? Ser aplicado a quê? Procurar ser aplicado a quê? A apresentar-se a Deus de maneira aprovada. Então, nós trabalhamos um pouquinho e nós viemos a entender o quê? Que não se restringe se aprovar a Deus, não está restrito apenas ao culto ao domingo, à oração no final da noite, mas sim em todos os momentos, em todos os segmentos da nossa vida, nós procurarmos estar ali, diante de Deus e tendo Deus como centro de tudo em nossa vida. Nós ainda estudamos um pouquinho sobre o verbo manejar, a ideia do que significaria manejar. E nós vimos o quê? Que manejar significaria trilhar em retos caminhos, ou seja, você não ter desvio. Então, manejar bem a palavra da verdade seria aquela ideia de você ser cristão, conhecedor da palavra e andar através dos preceitos que Cristo deixou para nós. Hoje, nós daremos continuidade ao nosso estudo, falando agora sobre o que seria a religião. Vamos lá? Religião, ele vem do latim, dentro da palavra, dentro do substantivo religio. E religio, ele, como nós já falamos, ele pode ter vindo de dois verbos, ele é oriundo, provavelmente, de dois verbos. O primeiro dele é o religare, que traz a ideia de ligar novamente o homem a Deus. Mais ou menos como essa obra que vocês já estão vendo aí no vídeo, a criação de Adão, do qual Deus está ali se conectando novamente com o homem, através dessa ligação dos dois dedinhos aí. Então a ideia é a seguinte: o homem caiu através do pecado original e ele, dentro de si, ele tem esse anseio, essa necessidade de novamente se ligar com o seu Criador. Já outra palavra é o relegere. E legere significa ler no latim, né? Ou legere, depende aí da pronúncia, da entonação, significa ler, você atentar de maneira respeituosa, de uma maneira com mais cuidado, algo que é muito importante, você deve cultuar. Então a concepção é que o cristão, dentro desse conceito de religião, ele tem que ter um cuidado excessivo com as coisas que são concernentes àquilo que ele está cultuando, ou seja, no nosso caso, o nosso culto a Deus, um culto cuidadoso, um culto zeloso, um culto respeitoso. Então, religião, nesse sentido, traz essa concepção de você, em primeira instância, se ligar a Deus. E, em segundo momento, através dessa concepção do verbo, você ter o cuidado, você ser escrupulosamente assim, cuidadoso, cultuar de uma maneira especial a esse Deus que também é especial.
já tratamos sobre a religião, vimos que aquela ideia de nos religarmos a Deus, de cultuarmos de uma maneira cuidadosa, de uma maneira atenta, com muita devoção, nós devemos entender então quem nós somos nesse universo gigante que é esse mundo, essa pluralidade de religiões que existe. Nós nos auto-intitulamos como cristãos, nós pertencemos ao cristianismo, que é uma das, ou a religião de maior número de adeptos dentro do mundo, são 2,2 bilhões de pessoas que se auto-intitulam cristãos. A palavra, ela tem origem no grego, né, vem de Christos, que significa ungido, Messias, e também tem a sua raiz lá no hebraico, que é o Hamashia, que também tem essa mesma tradução, né? Ela também significa ungido, Messias. Os termos cristão, protestante, evangélico, católico, são palavras que trazem a ideia daqueles que têm como tema central, como doutrina central, a fé em Jesus como Filho unigênito de Deus, o Senhor e Salvador, totalmente Deus e totalmente homem, que veio à Terra para trazer a salvação para nós. O fato é que esse substantivo cristão, ele é extremamente abrangente e ele vai trazer aquela ideia para nós de pessoas que venham a professar a fé dentro da doutrina que nós falamos aí anteriormente. Então nós vamos definir agora o que significa cada um desses termos, o que é cristão, o que seria, somente dentro do nosso âmbito, dentro da nossa bolha, o que seria cristão, o que seria protestante e o que seria evangélico. O termo cristão, ele aparece a primeira vez lá no livro de Atos dos Apóstolos. O primeiro registro está em Atos dos Apóstolos, quando Lucas, ele escreve no capítulo 11, versículo 26, atribuindo o substantivo cristão a todo aquele que recebia, ouvia e praticava os ensinos dos apóstolos que eram referentes àquilo que Jesus havia pregado, aquilo que Jesus havia propagado. E esses ensinamentos, óbvio, nós sabemos disso, que eles fizeram com que automaticamente as pessoas viessem a ser perseguidas, muitas vezes mortas, porque viviam essa verdade. Porém, com o passar do tempo, o termo cristão teve o sentido, a primícia inicial, de certa forma esvaziada. Lá mais ou menos por volta do ano 380 depois de Cristo, quando o imperador Constantino assume o império do mundo então conhecido, o Império Romano, o cristianismo ele passa a ser a religião oficial do Estado Romano. Então, todo mundo que pertencia ao Estado Romano tinha que ser, de uma certa forma, obrigado a ser cristão. Então, muitas pessoas, elas foram acopladas, assimiladas ao cristianismo sem passar pelo processo da conversão. Ou seja, estavam lá porque eram obrigados, porque era a religião do império. E aí passaram a desconhecer a Bíblia e também não tinha sentido para eles professar a fé em Cristo de uma maneira genuína. Então o termo cristão tornou-se algo assim muito vulgar, um termo popular, um termo que não se referia mais àquele que seguia, que tinha dentro de si o ardor, tinha dentro de si o fogo, o furor por servir a Cristo. O termo protestante, ele já vai surgir lá no século XVI, quando Martinho Lutero, um monge da Igreja Católica, ele coloca na Igreja de Wittenberg as suas 95 teses. E aí, esse ideal reformista dentro das teses de Lutero, elas estavam ali praticamente focadas em fazer com que a Igreja voltasse a reconhecer as doutrinas bíblicas fundamentais da fé cristã, que eram negligenciadas pela igreja que estava em questão, que era a Igreja Romana. Muitos abusos foram colocados pela igreja. Nós temos ali a venda das indulgências, a supervalorização do magistério, do poder papal, ele como verdade absoluta, e dentre outras doutrinas que nós divulgaremos depois, nós falaremos, nós trataremos, estudaremos depois no transcorrer do nosso estudo, que eram colocadas pela igreja e, de certa forma, impostas para a aceitação do povo. Então, as práticas que a igreja romana estava adotando, que ela estava ali trazendo para si, ela praticamente chocava com doutrinas fundamentais da nossa fé, que era o quê? A justificação pelo poder salvífico do sacrifício de Jesus Cristo. A autoridade máxima não estava em cima de uma pessoa, mas sim nas Escrituras. Então, tudo isso, todas as transformações teológicas e históricas
vieram a se transformar como um protesto. E dentro dessa palavra protesto surge o termo protestante. Então, protestante é aquele que advém, né, o termo que advém da reforma, que foi ali realizada como um marco inicial. Vejam bem, não foi que Lutero foi somente ele e tal, não. Tivemos outros reformadores, mas o marco mesmo se deu ali no dia 31 de outubro de 1517, quando ele vai lá na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, e coloca as suas 95 teses. Já o termo evangélico, que é um termo mais recente, né? Ele traz uma concepção mais atual, ele é muito divulgado, né? E se tornou também um termo assim, de certa forma, vulgarizado, né? O evangélico é um termo mais, uma nomenclatura talvez um tanto mais vulgar, mas não vulgar no sentido pejorativo da palavra, mas no sentido de dar aquele âmbito mais comum, é algo que é mais popular. Digamos que seria um termo mais coloquial para designar aqueles protestantes que vão professar a fé no Evangelho de Cristo. E não somente professar a fé, é basear a sua vida dentro dos moldes bíblicos que já foram ortogados pela fé reformada. Então, nós nos auto-intitulamos também evangélicos porque nós confessamos a fé na salvação pela graça, a salvação que nos foi dada através do sacrifício de Cristo. Nós cremos também que este evangelho, as palavras, as boas novas que Jesus trouxe para a humanidade devem ser pregadas e passadas, divulgadas, evangelizadas a todas as nações. Então o termo evangélico, como nós dissemos, é um termo mais coloquial, algo mais popular, que vem a designar aquele protestante que vai viver sob a tutela, sob a tutoria, sob os ensinamentos do evangelho que foi deixado por Jesus. Um fato que chama muita atenção nesse âmbito do estudo da religião, nós, óbvio, estamos estudando algo mais resumido, nós estamos dando uma sintetizada no nosso estudo, mas que nos chama atenção é a ideia da pluralidade religiosa. E quando nós falamos de pluralismo religioso, nós estamos falando de um desafio, de um fenômeno, né? Na verdade, um fenômeno social que tem desafiado ao ser humano a viver de uma maneira respeitosa com todas as diferenças. Quando eu digo todas as diferenças, estou falando de tudo aquilo que é diferente, ou seja, viver de uma maneira pacífica. Nós chamamos isso também de ecumenismo, ou seja, tudo é aceito, todo mundo fala, em linhas gerais, tá? Falam que todos os caminhos, deve ter ouvido falar desse ditado popular, que todos os caminhos levariam a Deus. Mas é um problema porque este paradigma nos leva a abrir espaço para diversas cosmovisões religiosas e a ideia é que exista uma tolerância entre N verdades, estou colocando uma aspas aí, realmente, porque ela traz à tona de que todos os segmentos falariam uma verdade. E nós sabemos, nós temos que ter em nossos corações que a verdade está centrada nas Sagradas Escrituras, está centrada na Palavra de Deus. Essa liberdade religiosa, essa questão de aceitação e de valorização de todas as manifestações traz um problema para nós. Por quê? Porque quando nós enxergamos essa pluralidade, esse multiculturalismo, ele vai fazer com que a igreja rejeite princípios básicos da fé cristã. Jesus uma vez disse assim, o que seria a verdade? Ele fala, a palavra é a verdade. E o problema é que são muitas religiões que negam a palavra de Deus. A fé cristã, ela é um elemento sociocultural que formou as bases do Ocidente, da Europa antiga, e toda a nossa sociedade, de uma maneira geral, ela é fruto dessa fé cristã. Então, podemos dizer que a nossa vida foi regrada e baseada no cristã. Óbvio que muitos abusos foram colocados por N segmentos, por N pessoas. Por quê? Porque quando tem a mão do homem, infelizmente, ele está suscetível a erros. O homem, ele erra bastante. Nós erramos, nós somos pecadores, somos falhos. Mas o problema é que também aquilo que é positivo tem sido colocado de lado. E a nossa herança cristã, ela está sendo rejeitada por uma massa. Então, olha só que coisa interessante. Nós estamos cedendo espaços para outras visões, para outras concepções, e isso tem enraizado
dentro da nossa igreja de uma maneira assim super complicada. Por quê? A impressão que dá é que nós estamos dormindo. Nós estamos dormindo, como aquele ceifeiro que um dia dormiu e o inimigo foi lá e lançou sementes no meio da sua plantação e aí cresceu junto o joio e o trigo. E nós estamos vivendo isso, estamos percebendo que muitas pessoas têm citado para que nós respeitemos as diferenças, para que nós procuremos entender as outras pessoas, enfim. Isso não é errado. A questão é que o respeito não está condizente com a aceitação. Respeitar, sim, você precisa realmente ter esse respeito para com as pessoas, ter respeito por aquilo que ele enxergue como verdade, mas não significa que você deva tomar aquilo para a sua vida. Fazer, Sandro, mas eu vou me fazer de judeu para ganhar um judeu, mas não é viver na prática do judeu. Estamos fazendo, obviamente, uma metáfora. É você, sim, se condicionar, tentar enxergar a forma de mundo dele, tentar trazer o respeito, mas não necessariamente trazer a aceitação. Sabemos que Deus, ele ama o pecador. Sabemos que Deus, ele está de braços abertos e fala, vem como você está. Mas o Evangelho, ele causa a mudança, ele causa a transformação. Por quê? Porque você não vai aceitar o erro mais. Quando você encara e vive uma vida genuína debaixo dos padrões que Deus deixou estabelecido, você não vai ser como aquele que vai estar dormindo. Ou seja, deixando sementes ruins entrar na sua plantação. Então nós, como obreiros aprovados, que não têm do que se envergonhar, que manejam bem a palavra da verdade, devemos guerrear contra isso. Amém? Assim encerramos esse nosso módulo religião, fé, razão, tradição. E eu deixo para você aí agora algumas perguntinhas que estarão aí no nosso formulário, que vocês com certeza já abriram. E você também tem a possibilidade de fazer a sua pergunta, fazer a sua colocação dentro do nosso grupo de WhatsApp, do nosso grupo de WhatsApp. Vocês têm o número de telefone, é só mandar a sua mensagem. E se você também quiser mandar lá por e-mail, você pode fazê-lo no e-mail que está escrito aí embaixo, você já está vendo aí. Você pode mandar também a sua pergunta, que na medida do possível, traremos a resposta. Se não soubermos, faremos a pesquisa para tentar esclarecer de uma melhor forma. No nosso próximo encontro virtual, falaremos aí sobre as traduções da Bíblia, terminaremos a nossa matéria de bibliologia. Te aguardo e até semana que vem. Um abraço, fiquem com Deus.